Olá, aqui é o Túlio Ferreira do Dev Pleno e hoje eu vou fazer uma reflexão, na verdade, sobre como eu estou desenvolvendo software hoje em dia e uma coisa que eu reparei que me fazia perder bastante tempo, tá? Então, a dica de hoje é um pouquinho como eu estou me tornando mais produtivo fazendo apenas uma mudança na forma como eu desenvolvo o projeto que eu estou trabalhando. Bom, a primeira coisa que eu mudei, tá? Isso impacta um pouco, mas não tanto. Eu deixei de usar o Sublime e comecei a usar o Visual Studio Code ou o VS Code. Tá? Então, por que eu comecei a fazer isso? Porque ele tem algumas coisas integradas que eu sei que dá para integrar no Sublime, mas eu achei mais interessante nele. Tá? Então, como por exemplo, o jeito que ele funciona o Git aqui eu gosto bastante, o jeito que a gente consegue depurar código. Tá? Então, tem até um vídeo já no nosso canal de como que a gente pode fazer um debug de código no VS Code, tá? Então, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem. E uma coisa que eu reparei, que à medida que eu comecei a usar o VS Code com algumas particularidades a mais, digamos assim, né? Então, eu parei, porque na verdade no Sublime o que eu fazia? Eu deixava todos os projetos abertos, só tudo ao mesmo tempo. E aí, um zilhão de abas, todas abertas ao mesmo tempo. E aí eu comecei a reparar, agora com o VS Code, que eu comecei a adotar uma coisa diferente. Então, ao invés de abrir todas as abas de todos os projetos ao mesmo tempo, eu comecei a abrir realmente apenas um diretório, tá? Então, por exemplo, igual Copy to Clipboard, por exemplo. Que aqui na verdade, esse é um diretório, né? Então, se eu abrir aqui, ele tem só esse arquivo. Então, uma coisa que é muito legal que eu acho aqui no VS Code, que quando você abre o diretório, ele mantém como você abriu da última vez. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e abrir Redux Saga Proj, aqui, por exemplo. Tá? Então ele já abre do jeito que estava antes. Na verdade, esse diretório ele já estava aberto aqui antes. Deixa eu fechar ele e abrir de novo. Vamos abrir ele aqui novamente. Redux Saga Test. Então ele já abre para mim da maneira que estava antes. Tá? Então, tanto é que tinha até um teste de animação aqui no meio. Ele abriu também, que estava nesse arquivo. Estava aberto nessa instância, digamos assim. E uma coisa que eu reparei, o tanto de tempo que eu gastava nessa mudança de contexto. Então o que acontecia? Eu estava com todos os projetos abertos aqui, e aqui virava uma bagunça, né? Na verdade eu nem usava essa barra do Sublime. Então eu acabava perdendo muito tempo para voltar ao contexto que eu estava. E como eu trabalho com vários projetos simultâneos, né? Então, por exemplo, a minha equipe, eles trabalham com alguns projetos, e de vez em quando eu preciso auxiliar eles em alguma coisa, então eu preciso abrir algum código específico. E aí, às vezes, você deixava o código aberto na aba e esquecia. Mas o que acontece? Toda vez você passava por ele, né? Então já não precisava mais, você passava por ele. E toda vez que havia essa troca de contexto, hoje eu percebo que eu estava perdendo tempo, né? Então, o que eu faço hoje? Eu abro simplesmente aqui o diretório que eu quero trabalhar, tá? Então, eu quero Socket.io teste, por exemplo. E aí eu trabalho só com Socket.io. Eu quero trabalhar com projeto X. Aí eu trabalho só com ele. Ele vai abrir para mim da maneira que eu deixei da última vez, então fica muito mais fácil. Ele já vai acender para mim se eu tenho alguma coisa para commitar ou para enviar aqui no Git que eu não enviei. Já permite eu fazer isso por aqui, então adicionar aqui os arquivos que eu vou commitar de forma mais precisa. E aí, essa é a dica, né, que eu queria deixar para vocês. Muitas vezes, uma mudancinha simples dessa, né, então, ao invés de abrir tudo misturado ao mesmo tempo, eu comecei a contextualizar mais os projetos. Então eu abro realmente o projeto, ou o diretório do projeto, para trazer essa instância do jeito que estava antes. E isso eu percebi que eu estou sendo mais produtivo, né? Então eu me perco menos ali nessa troca de contextos. Tá? Então, essa é a dica de hoje, né? Como que você está desenvolvendo software hoje? Você desenvolve do jeito que eu desenvolvia, né? Então, abrindo um zilhão de abas independentes ali, ou você já abre assim, desse jeito, porque geralmente o pessoal que trabalha muito com Eclipse, que trabalha com NetBeans, e algumas ideias maiores e mais pesadas, já tem o costume de abrir o projeto ali em si, né? Porque na verdade o NetBeans já faz isso, o Eclipse já faz isso, já faz um projeto para você. E aí quando a gente pega esses editores, né, que tem algumas coisas a mais, né, não chega a ser uma ideia completa ou extremamente pesada, a gente acaba abrindo mão ou não fazendo isso. Então, assim, deixa a sua opinião aqui embaixo como um comentário, ou manda para mim por e-mail de como que você desenvolve. E se você já parou para pensar se você está desenvolvendo, agiliza ou não o jeito que você trabalha. Pode ser que você trabalhe com todas as abas ali e aquilo realmente
te ajuda a ser mais produtivo, né? No meu caso, demorou um tempinho para perceber que aquilo não era produtivo, né? Então, eu comecei a utilizar de uma forma diferente e comecei realmente a gostar, né, do resultado, porque simplesmente eu desligo um contexto e abro outro, né, digamos assim, na cabeça. Então eu paro de ficar fazendo esse contexto direto aí, né? Então isso me ajudou bastante aí. Bom, pessoal, esse é por isso, por hoje é só, né, digamos assim. Se você gostou dessa dica, dá um curtir para ajudar a gente a chegar a mais desenvolvedores, tá? Que precisam refletir sobre a carreira, né? Eu acho que muitas vezes o mais importante dessas dicas aqui é que elas trazem uma reflexão sobre a carreira e é uma coisa que eu faço direto, né? Então eu acho que é importante demais para a gente cada vez melhorar aí. E também não se esqueça, se você não é inscrito no canal, aproveite para inscrever agora. Aproveite também para clicar e ser notificado primeiro, tá? Então toda vez que a gente mandar um vídeo, você vai receber em primeira mão. Faz a mesma coisa no Facebook, tá? Curte a gente lá, segue a gente para receber os conteúdos primeiro. Vai em devpleno.com, deixe o seu e-mail para você receber nossas últimas atualizações, as nossas últimas novidades. E eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!